Sejam muito bem-vindos, meus caros, e temos o mito em Portugal de que não existe qualquer tipo de correlação entre imigração e criminalidade e por isso estas pessoas são defendidas mesmo quando estão sobre-representadas em determinadas estatísticas da criminalidade, como é o caso da Dinamarca. No dia de hoje venho mostrar-vos que existe, por parte do Ministro da Justiça, não estamos a falar de um ministro qualquer, de um ministério qualquer, estamos a falar de um homem que é conhecedor dos dados, que faz parte do governo e, portanto, eu venho mostrar-vos estes dados revelados por este ministro que começa a assinalar alguma correlação e que, aliás, mostra uma sobre-representação por imigrantes não ocidentais a cometer crimes, seja de violações, seja de crimes mais violentos. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: imigrantes não ocidentais cometem 1/3 das violações e crimes violentos na Dinamarca. Temos aqui mais abaixo, 29,6% dos crimes violentos e 32,4% das violações do país são cometidos por crimes de origem não ocidental, apesar de representarem apenas 10,6% da população. Portanto, vemos uma clara sobre-representação. Aliás, neste caso dos crimes de violação, é dramática a sobre-representação, os dados são mesmo assustadores. Mais uma vez digo, são números do Ministério da Justiça e temos aqui: imigrantes não ocidentais e os seus descendentes estão amplamente representados nas estatísticas criminais dinamarquesas. Citando os números do Ministério da Justiça, o ministro relata que imigrantes não ocidentais, que representam 8,4% da população dinamarquesa, cometem 14% dos crimes de violência agravada e 24,3% das violações do país, a julgar pelo número de condenados. Talvez ainda mais preocupantes sejam os números de imigrantes não ocidentais de segunda geração. Compondo apenas 2,2% de população, este grupo demográfico é responsável por 15,6% dos crimes violentos e 8,1% das violações. Somados, estes números significam que os autores de 29,6% dos crimes violentos e 32,4% das violações do país são de origem não ocidental, apesar de representarem apenas 10,6% da população. Portanto, meus caros, esta correlação existe. Obviamente que se houver uma preponderância para a imigração descontrolada e não houver qualquer tipo de adaptação por parte do imigrante, nós não podemos esperar que, se ele não está adaptado, que vá cumprir com as normas culturais e do ponto de vista legal que estão estabelecidas em determinados países europeus. E, portanto, não há adaptação. Há muitos destes imigrantes que, por parte de favorecimentos de governos de esquerda, acabam guetizados em determinadas zonas e que eu compreendo que dê jeito, eventualmente, até porque o LIVRE, por exemplo, o Rui Tavares, tanto quando estava no Bloco de Esquerda quanto como passou para o LIVRE, defende que os imigrantes passem a ter direito de votar, desde que descontem. Portanto, o Rui Tavares está completamente descansado sobre sermos substituídos por parte de pessoas não ocidentais. O Rui Tavares está completamente descansado, até porque ele compreende que isso lhe poderia dar alguns votos politicamente falando, porque os portugueses estão a borrifar para a narrativa do Rui Tavares e, portanto, não dá muito jeito ter um eleitorado que não quer saber deste líder partidário, por exemplo. Mas há várias esquerdas na Europa que defendem este tipo de coisas, desde que os imigrantes descontem, podem votar. Eu acho que isso não faz qualquer tipo de sentido, porque estas pessoas não são parte da nossa comunidade única e exclusivamente por descontarem. Quer dizer, convém relembrar que ou há uma adaptação, ou há pelo menos uma aprendizagem da língua, ou há um esforço por parte do imigrante, ou não há qualquer tipo de adaptação possível, e essa não adaptação vai gerar tensões sociais entre pessoas que venham de fora e que tenham outro tipo de culturas e os ocidentais que estão adaptados à sua própria cultura, quer dizer, estão no seu país, também era só o que faltava, terem que se adaptar a quem veio de fora, cumprem as regras, obviamente que não todos, não estou a dizer que por serem ocidentais que cumprem todas as regras. No entanto, é muito mais fácil um ocidental cumprir regras num país ocidental do que um estrangeiro extra-ocidental cumprir regras num país ocidental. Quer dizer, eu acho que isto não tem nada que saber. Temos mais aqui abaixo, e são declarações algo fortes do Ministro da Justiça, em que ele diz: estes números estão profundamente perturbadores. Portanto, precisamos tomar medidas fortes e decisivas contra este comportamento que é completamente inaceitável. Continua ele: fico indescritivelmente irritado ao ver que indivíduos que convidamos para o nosso país nos retribuem cometendo violações e violência severa, o que destrói a vida de outras pessoas aqui na Dinamarca. É verdade. Portanto, será que esta solidariedade da esquerda se estende às pessoas nativas dos países ou não? Existe aqui esta solidariedade? Estes partidos à esquerda, nomeadamente, falava do LIVRE, e vou continuar neste exemplo, estão preocupados com a solidariedade para com os estrangeiros, mas preocupam-se também com a solidariedade para com os portugueses? Há alguma distinção entre portugueses e estrangeiros para estas pessoas ou não? Porque para estas pessoas, como cosmopolitas que são, acreditam basicamente que são cidadãos do mundo. Quer dizer, esta gente acredita no rendimento mínimo universal, acreditam que devemos basicamente distinguir as fronteiras porque somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Nunca vamos ser. Cada cultura tem as suas normas, tem a sua forma de ver o mundo e, portanto, não nos queiram impor culturas de outras pessoas no Ocidente. Quer dizer, era só o que faltava. Nós, enquanto ocidentais, estamos em nossa casa, não temos que nos submeter a normas culturais nenhumas e, quer dizer, estas pessoas vêm para cá, fazem o que querem e depois, com a carta
carta cobarde do racismo, porque é a carta que utilizam estes esquerdistas para defender nomeadamente criminosos, porque gostam sempre de defender criminosos, utilizam a carta da xenofobia ou do racismo para protegerem os criminosos. Meus caros, não há qualquer tipo de preconceito específico, até porque os imigrantes mencionados são extra-europeus. Portanto, extra-europeus é extra-ocidentais, incluindo os Estados Unidos também. Mas extra-ocidentais basicamente é o resto do globo todo. Estamos a falar da Ásia, da África, etc. Portanto, estamos a falar de várias zonas. E, portanto, não é permitido, não deve ser permitido, não deve ser aceitável que pessoas que nada têm a ver connosco culturalmente venham para cá, são recebidas de braços abertos e depois retribuem cometendo crimes. Não faz qualquer tipo de sentido. Eu tenho aqui alguns dados, tenho aqui tabelas, inclusive, tenho aqui um gráfico para vocês verem. A tabela acho que está mais para baixo, mas tenho aqui este gráfico que é muito interessante, que eu acho que vale a pena ser visto. E temos números dos serviços correcionais dinamarqueses, mostram que 27,6% dos encarceradores da Dinamarca são imigrantes da primeira ou segunda geração. Adicionando estrangeiros, numa categoria que inclui imigrantes ilegais, turistas e outros que não oficialmente estão no país, à contagem mais 31% da população carcerária dinamarquesa não é dinamarquesa. Isto é um aumento em relação aos 26,8% de há 10 anos atrás. Aqui novamente uma tendência preocupante pode ser vista. Enquanto o número de imigrantes e estrangeiros encarcerados permaneceu relativamente estável, o número de imigrantes de segunda geração nas prisões aumentou constantemente desde 2014. Portanto, tem aqui este gráfico para vocês verem. Isto são dados oficiais, portanto, podem consultar, vão ter o link na descrição. É o Ministro da Justiça, não estamos a falar de nenhum extremista de direita e, portanto, basicamente é isto. Eu já vos mostrei os dados, tiveram aqui acesso ao gráfico, têm o link na descrição e, portanto, sinceramente, quando em Portugal continuamos a fingir que não há qualquer tipo de correlação, eu acho que é importante mostrar este exemplo da Dinamarca, por exemplo, que é um país infinitamente mais evoluído do que Portugal, do ponto de vista de salários, do ponto de vista de oportunidades, de incentivo ao empreendedorismo, de baixa carga fiscal, eventualmente de PIB também, não tenho dúvidas, não sei o PIB da Dinamarca, mas seguramente também será superior ao português, também não deve ser difícil, e portanto, eu acho que era importante ter estes dados em conta. Existe sim uma correlação nomeadamente de pessoas que não estão adaptadas, que muitas vezes perpetuam as suas culturas em determinados espaços guetizados, que são favorecidos por governos esquerdistas, nomeadamente. Isso sempre foi assim. Dizem estar sempre do lado dos pobres, neste momento estão do lado dos criminosos, que não deixa de ser interessante. Existe uma correlação, obviamente, porque é muito simples, a razão é muito simples. Se nós trazemos para cá todas as pessoas, as fronteiras estão abertas a toda a gente, e mesmo que abertas a toda a gente, estas pessoas acreditam que vêm-se para cá só pessoas prestáveis, só pessoas morais, só pessoas que venham contribuir. Eu não sei em que planeta é que vivem. Ao abrirmos a porta para toda a gente, vêm criminosos, vêm não criminosos, vêm boas pessoas, vêm más pessoas, vêm gordos, vêm magros, vêm altos, vêm baixos, e portanto obviamente que a grande maioria das características que eu revelei aqui, das pessoas serem altas ou baixas, não têm interesse nenhum. No entanto, nós conseguimos perceber que se abrimos as portas para toda a gente, vem toda a gente, as boas, as más, as úteis, as inúteis, e as pessoas que vêm para cá contribuir e as que não vêm para cá contribuir, as que vêm fornecer recursos ao Estado Social e as que vêm roubar recursos ao Estado Social. E portanto, é importante ter isto em conta. Vamos debater o assunto de forma séria e vamos ter em conta que isto é a Dinamarca, nem sequer é Portugal. Portanto, imagine-se se por alguma razão o Razi, eventualmente, ou outro relatório qualquer que seja feito de forma séria, revelar as nacionalidades de quem comete crimes em Portugal. Eu acho que a maior parte das pessoas que consomem televisão diariamente ficariam chocados com o que nós poderíamos descobrir. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBO na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.